Vamos orar pelo pastor Tiago? Vamos? Pega suas mãos para cá. Para o pessoal colocar aqui. Amém. Vamos orar por ele. Amém. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor agora a vida do Teu Filho, que o Senhor tem usado para nos inspirar, para nos liderar, para nos levar em direção ao Teu reino e fazer de nós embaixadores desse reino. Por isso, mais uma vez te pedimos que o Senhor use novamente, que o Senhor dê a graça do Senhor novamente para ele ter o que precisa para falar ao nosso coração. Que o coração dele seja o primeiro a ser semeado pelo Senhor e que ele também semeie essa boa semente no nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos pelo pastor Tiago e agradecemos ao Senhor pela vida dele. Amém e amém. Graça e paz de Cristo. Que lindo, viu? Que louvor maravilhoso para o Senhor. Com certeza Ele está recebendo lá como um aroma suave. Glória ao Senhor Jesus. Gente, é um privilégio, mais uma vez nessa noite, mais uma vez nesse ano, eu estar trazendo a palavra aqui no nosso congresso de carnaval da Juventude JET. Maravilhoso. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus todo o tempo. Nessa noite eu te chamo para a gente poder fazer um estudo bíblico. Eu te convido para a gente poder estudar a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, do verso 17 adiante. Efésios capítulo 4, do verso 17 em diante. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de entrar no assunto que está nessa carta à igreja de Éfeso, eu sei que tem pessoas aqui que talvez ainda não conheçam sobre criação, sobre queda e sobre redenção. Por isso eu quero começar de uma forma bem rápida, te dar uma visão bíblica de o que é criação, como é a queda e como é a redenção bíblica. Deus, Ele criou o homem, e Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança não é, o homem então parece-se com Deus. A imagem e semelhança é porque nós temos inteligência e nós temos liberdade para poder escolher. E quando Deus criou o homem, Ele nos criou Adão, criou Eva. Ele criou o homem para que o homem tivesse comunhão com Ele. Ele criou o homem de uma forma que Deus conseguia enxergar o homem e conseguia ter comunhão com Ele. Na Bíblia diz que Deus ia no jardim do Éden, onde Ele colocou o homem, onde Ele entregou o homem, e Deus ia lá ter com ele todos os dias, na viração do dia. Deus ia ter uma comunhão direta com o homem. Mas o homem, ele escolheu se relacionar com o pecado. E a partir do momento que o homem resolveu que os olhos dele poderiam ser abertos, e ele resolveu escolher um fruto diferente daquilo que Deus tinha para ele, o homem caiu. E quando o homem caiu, ali se criou um abismo gigante entre o homem e Deus. E aí Deus não conseguia mais enxergar o homem da maneira que deveria ser. O homem, para poder tentar cobrir o seu pecado, tentar cobrir a sua queda, ele pegou folhas de figo, cozinhou as folhas de figo, tentou cobrir o seu pecado com as folhas de figo. Isso mostra o tanto que quando o homem tenta fazer algo para poder cobrir o seu pecado, para tentar se santificar, o tanto que é em vão, o tanto que é difícil.
Isso mostra o tanto que o homem é incapaz de se manter num padrão de santidade. E aí Deus chegou para o homem e falou assim: olha, não é assim. Não foi dessa maneira, não foi para isso que eu te criei. Meus olhos são santos. E aí você pecou. Mas a partir do momento que você pecou, eu não estou conseguindo mais te enxergar, porque meus olhos são santos demais. Mas aí eu vou sacrificar um animal. Eu vou pegar um animal que é inocente, vou matá-lo, vou derramar o sangue dele, vou tirar a pele dele e vou te cobrir. E aí o sangue desse animal vai simbolizar eu cobrindo o seu pecado. Então Deus, Ele providenciou um sacrifício temporário para o homem. Ele falou: eu vou deixar com que você caminhe dessa maneira. Vou deixar com que você mate animais inocentes no seu lugar, porque senão você seria morto. E aí o seu pecado agora passa a estar coberto. Então eu consigo ter um relacionamento com você, porque eu não estou enxergando o seu pecado. Mas aí Deus, maravilhoso na sua infinita gloriosidade, depois que o homem foi criado, depois que o homem caiu, Ele falou assim: não está completo. Eu tenho uma obra redentora para o homem. Eu tenho uma obra muito maior do que ele imagina e do que ele possa alcançar sozinho, com esses sacrifícios que são imperfeitos. E aí Deus falou para o homem que mandaria o seu filho, que ele se desprenderia de uma parte dele e mandaria o seu próprio filho para morrer no lugar do homem. E aí ele enviou Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo veio aqui nessa terra, foi humilhado no meu lugar, Ele carregou todo o fardo do pecado no meu lugar e no seu lugar. E aí Ele ressuscitou. A partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o sangue dele agora passou não só a cobrir o meu pecado. Agora o sangue de Jesus, ele está lavando o meu pecado e jogando o meu pecado fora. E a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, Deus Pai consegue me enxergar e eu consigo ter um relacionamento com Ele. A partir desse momento que você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é o momento que Ele consegue te enxergar como filho, você passa a se tornar filho. A gente estava cantando aqui agora: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você passa a ser um filho amado em quem Ele tem prazer, a partir do momento que você reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Aí você consegue manter um relacionamento com esse Deus. E aí, enxergando a criação, a queda e a redenção, a gente consegue entender muito melhor a palavra de Deus. A gente consegue, na verdade, entender melhor tudo à nossa volta. Isso se chama cosmovisão. A gente passa a ter uma visão muito mais ampla das coisas. Eu passo a enxergar o mundo através dos olhos de Deus. Por que eu estou aqui? Qual o meu dever aqui? O que eu tenho que deixar para as gerações futuras? A sua visão melhora muito, a sua visão cresce, a sua visão se amplia. E aí você para de preocupar com horizontalidade. Você começa a se preocupar mais com profundidade em Deus. Porque você começa a reconhecer o que Ele fez por você. Nós passamos a reconhecer aquilo que Ele fez por nós. E aí nós queremos profundidade em Deus. E essa carta de Efésios, que eu pedi que vocês abrissem, ela foi escrita por um homem que ele tinha profundidade com Deus. Um homem que entendeu a obra de Deus, a obra redentora de Deus por ele, e que mudou totalmente a história da vida dele, e através da mudança da história da vida dele, milhões e milhões e milhões de pessoas tiveram as suas vidas mudadas através da palavra de Deus.
Paulo escreveu 13 livros. 13 livros ele assinou como autoria. Desses 13 livros, 9 mais ou menos são direcionados para a igreja de forma aberta, todos são para nós, mas 9 diretamente são direcionados para a igreja. Ele abria uma igreja, ele fazia nascer uma igreja em uma cidade, depois ele saía daquele lugar para poder pregar em outros lugares, mas ele continuava cuidando daquele rebanho, ele continuava mandando cartas, ele continuava cuidando daqueles irmãos. E essa carta de Efésios é uma dessas cartas, porque essa igreja de Éfeso, ele fundou ela, e depois de um tempo, ele saiu a pregar o evangelho, e ele foi preso, e quando ele estava na prisão em Roma, foi quando ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. Preso, ele escreveu essa carta para a igreja. E aí, ele, na primeira metade dessa carta, ele começa a expor Jesus Cristo e começa a mostrar quem é Jesus, para que Jesus Cristo veio, como Jesus Cristo morreu e o que Jesus Cristo queria de nós. Na segunda metade dessa carta, ele começa a exortar a igreja. Ele já passa no final do livro de Efésios a exortar a igreja, dar direção para a igreja, falar como a igreja deve agir, sendo um povo eleito, sendo um povo separado, sendo sacerdócio santo. Ele falou assim: vocês vão agir não mais da maneira que vocês agiam antes, agora vocês vão agir dessa maneira. Essa é a vontade de Deus, e sempre sendo usado por Deus, sempre iluminado por Deus para isso. Então a gente vê que toda a carta é um chamamento para a unidade como o corpo de Cristo. Toda essa carta de Efésios é um convite para que você viva a unidade como participante do corpo de Cristo. Não só como espectador, mas como participante de verdade. Olha como que ele fala aqui, olha. Ele chega aqui no capítulo 1 e ele fala: Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. No verso 4 do capítulo 1. Para o louvor da sua glória. Deus me escolheu para eu me tornar uma pessoa santa e irrepreensível perante Ele. E aí eu vou passar a viver para o louvor da glória de Deus. Na continuação, ele sempre mostra que ele ora pelos irmãos. Por isso que nós pastores estamos sempre fazendo orações, sempre orando por vocês. A gente convida para o gabinete para estar sempre orando por vocês, escutando, conversando, sempre orando por vocês. Aí depois ele mostra, já no capítulo 2, que nós viemos do pecado para a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ele continua a dar direção, ele falou assim, aqui nesses primeiros versos desse capítulo 2, ele fala assim: antes eu vivia dominado pelo príncipe do poder do ar, mas agora não. Agora eu tenho o Espírito Santo me dominando. E aí você tem duas escolhas então. Ou você é dominado pelo pecado, ou você é dominado pelo Espírito Santo. E está aqui o seu livre-arbítrio. Ah, eu sou dominado pelo Espírito Santo. Ok, você vai agir segundo está na palavra de Deus. Ou então você é dominado pelo pecado, você vai agir da maneira que você quiser. E aí o príncipe do poder do ar é quem vai dominar a sua vida. E aí Paulo continua dando direção. Ele chega a falar que os gentios e os judeus, eles são unidos através da cruz de Jesus. A cruz de Cristo, ela une toda a humanidade. A cruz de Cristo, ela faz com que judeus e gentios, eles sejam todos merecedores dessa graça. A cruz de Cristo, ela traz esse merecimento para todo mundo. Eu não sou mais merecedor da salvação do que uma pessoa que está lá no mundo pulando carnaval agora. Não cabe julgamento meu aqui agora. A cruz de Cristo é para mim e é para o outro que está lá fora. A cruz nos une, a cruz une judeu e gentio, une crente e une católico.
basta com que a gente reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e confesse a Ele. E aí Paulo continua falando aqui, ele fala do apostolado dele, que é um trabalho muito difícil, abrir uma igreja, e abrir outra, e acompanhar aqueles irmãos. Ele ora novamente, no capítulo 3, e aí no capítulo 4 ele começa a falar da unidade da fé. Ele começa a mostrar o caminho que a gente deve trilhar, como a gente deve trilhar esse caminho, e aí eu chego no verso que nós vamos ler. E ele diz assim no verso 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. A partir do momento que você reconhece a Jesus Cristo, você não vai andar alheio à vontade de Deus mais. Agora você passa a falar com todos os dias com Deus assim: Deus, qual a sua vontade para a minha vida? Deus, pode executar o seu querer na minha mente e no meu coração, ilumine os olhos do meu coração, meu Pai. Deixe com que o Espírito Santo do Senhor domine as minhas vontades. Aí ele continua: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Aqui não tem ignorante mais nesse lugar. Aqui nesse congresso legado de 2019, não tem ignorantes mais quanto à palavra de Deus. Todos nós sabemos que Cristo criou o homem, que Deus criou o homem, que o homem caiu em pecado e se afastou de Deus, e aí Deus criou uma obra redentora para o homem se aproximar dele e alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora, se eu cometo algum tipo de impureza, se eu escolho que o pecado domine a minha vida, eu estou fazendo isso de uma forma consciente. Agora não é inconsciente, agora eu não sou um pobre coitado que não me foi pregado o Evangelho. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Cristo, ele nos deu um exemplo totalmente diferente disso que nós acabamos de ler. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. Ele é o sacrifício perfeito por nós. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Se você não despojou do velho homem, se você ainda não deixou o velho homem para trás, nessa noite você vai aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele vai entrar para transformar a sua vida. Você vai se despojar do velho homem, você vai abandonar o velho homem. Eu abandonei o velho homem, e está aqui uma prova viva de uma pessoa que abandonou o velho homem e passou a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Eu não sou enganado mais. Eu estudo a palavra de Deus hoje. Hoje eu não caio em qualquer conversinha dos outros, não tem qualquer conversa, não é qualquer pregador que sobe no altar para poder falar qualquer lorota e que eu vou concordar com ele, porque eu conheço a palavra de Deus através do que eu leio. E a vontade de Deus é que todos nós conheçamos a palavra dele através do que nós estudamos, através daquilo que nós buscamos para ter intimidade com ele. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A gente começar a pedir para que o Espírito Santo ele nos dê direção. E vos revistai de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu vou pedir para que Deus ilumine a mente de vocês, e longe daqui todo tipo de confusão, longe daqui qualquer tipo de distração, para que a palavra dele entre na sua cabeça, para que a vontade dele se cumpra nessa noite, para que a gente mude a nossa rotina, para que a gente mude o rumo da nossa história.
de uma vez por todas, para que não fique esperando domingo após domingo, sábado após sábado, para a gente poder ir lá e pedir perdão para Ele pelos nossos pecados, e sempre os mesmos pecados, para que a gente mude de verdade, para que você consiga suportar através do Espírito Santo de Deus, as tentações que a carne vai te trazendo, e que toda hora a gente tropeça. Deus, ilumine os seus filhos, Pai. Ilumine esse povo nessa noite para a tua palavra. Aqui começa uma exortação à santidade. Aqui é uma exortação para nós. Essa carta de Efésios, ela foi escrita lá para a igreja de Éfeso, e depois essa carta circulou por toda a Ásia. E essa carta circulou por toda a Ásia, depois ela circulou por todo o mundo, e hoje está aqui na nossa mão. Ela está aqui na sua mão, para poder você entendê-la, para poder você, através da palavra de Deus que está aqui nessa palavra, na Bíblia, você mudar o seu entendimento, mudar a sua conduta. Eu espero que dentro de você deixe o Espírito Santo falar. Ele diz assim, verso 25: por isso, deixando a mentira, João 8:44. Por isso, deixando a mentira. Olha quem a Bíblia atribui como o pai da mentira. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Quer dizer então, que a única coisa que a palavra de Deus, ela atribui ao diabo como pai, é a mentira. E a partir do momento que eu começo a mentir, eu me torno semelhante ao meu pai. Será que a gente tem mentido? Será que você tem construído uma história de mentira na sua vida? Será que é esse pai que João 8:44 fala, é o pai que a gente quer seguir para o resto das nossas vidas? Porque o filho imita o pai. Outro dia eu estava na praia com o Gabriel tem 6 aninhos, e aí ele estava na salinha ali no hotel, do nada ele chegou perto de mim com os bracinhos dele todo riscado, de canetinha preta. Falei, que isso aí, Gabriel? Ele falou assim, pai, eu fiz tatuagem nos braços todos. Falei, puxa vida, que dureza. Mas nessa hora, eu percebi que ele queria ser igual a mim. Ele queria se aproximar de mim com uma atitude minha, porque ele viu que eu tinha umas tintas no braço, ele nem entende como é feito isso, mas ele queria se parecer comigo. A canetinha da mentira é o que nos faz se parecer com o diabo. E aqui não fala uma mentirinha, ou uma mentirona, ou uma historinha, ou uma invençãozinha. Paulo está falando aqui sobre a gente deixar a mentira, para que a gente construa um legado de santidade. Ele continua assim, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sabe o que eu entendo com isso aqui, quando ele dá essa direção para igrejas? Vamos falar a verdade com o nosso próximo. Nosso próximo é quem está perto de mim, quem está sentado do meu lado no culto. Vamos falar a verdade com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a pessoa que está aí do seu lado. Porque se eu não tenho coragem, se eu não tenho caráter, se eu não tenho domínio sobre minha língua para falar a verdade com o meu irmão que está sentado do meu lado, imagina como eu vou tratar o meu irmão que está lá fora.
Imagina como que vai ser a minha conduta com uma pessoa que nem mesmo eu considero irmão. Como será que vai ser a sua conduta com uma pessoa que você não considera ser seu irmão? Por isso vamos construir, gente, um legado de verdade. Se o tema é legado, vamos pensar nisso e vamos ver o que nós estamos fazendo. Vamos ver o que a gente tem feito da nossa vida e o que nós estamos deixando para gerações futuras. O que o meu filho tem aprendido comigo, o que meus colegas de trabalho têm aprendido comigo. O que os seus professores de faculdade têm aprendido com vocês? Plágio. Trabalho copiado, dúbio trabalho. Ele pega o trabalho de um, tem que ficar conferindo, porque já não tem confiança em ninguém mais. Será que é esse legado que eu quero construir para futuras gerações? Lutero falou assim: paz enquanto puder, e verdade a todo tempo. Paz enquanto puder, e verdade seja dita a todo tempo. E aí C.S. Lewis falou assim, um pouquinho mais para frente: falemos a verdade todo tempo, sim. Mas se essa verdade sua servir para magoar o outro, guarda ela para você. Arruma um jeito melhor de falar. Deixa o Espírito Santo falar essa verdade através da sua boca. Falemos a verdade para o nosso próximo. Aí no verso 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Gente, eu sou um cara que eu tenho um temperamento muito forte, eu sou sanguíneo. Eu sou muito explosivo. Eu sou um cara que quero resolver as coisas muito na hora, quando acontece alguma coisa. Tenho certeza que eu não sou o único aqui. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu quero resolver, e tem alguma questão, eu já chamo na hora, já falo, vamos conversar. E aí eu me lembro disso aqui. Eu vou ficar irado, gente, estou irado com essa situação. Por exemplo, as camisas essas florais, tiveram coisas que não saíram da forma que eu tinha combinado e estava esperando. É lógico que eu fiquei irado. Por isso que o pastor Jorge hoje de manhã estava falando que eu devia ficar mais calmo com camisa. É lógico, explosivo, já chama no WhatsApp, já começa a falar e falar, depois volta no WhatsApp, porque hoje em dia tudo tem a rabiola, hoje em dia tudo tem histórico. Aí eu falo, poxa, para que eu fui falar isso desse jeito? Por que é que eu fui abrir a minha boca? Nem abrir a boca é, porque é que eu fui pegar meu dedo e deixar ele movimentar ali naquele WhatsApp desse jeito? Deveria eu ficar irado por eu não estar indo pregar o evangelho na rua? Deveria eu ficar irado quando eu saísse de um posto de gasolina e eu não falei de Jesus para o frentista, ele colocou gasolina no meu carro e às vezes nunca ouviu falar de Jesus dentro de Belo Horizonte, e eu não tive coragem de tirar um panfleto e entregar na mão desse frentista? Deveria eu ficar irado na hora que eu falasse mal de alguém, na hora que eu tratasse um irmão meu com desdém, na hora que eu virasse a cara para alguém? Deveria eu ficar irado quando eu pecasse, quando eu afastasse o Espírito Santo de Deus de mim? Deveríamos nós ficar irados com atitudes negativas nossas mesmas. E aí ele continue: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Piorou agora. Eu estou ficando irado e eu ainda estou deixando com que essa ira se prolongue para poder crescer, para poder virar um gigante na minha vida. Eu vou deixar que essa ira cresça, e aí ela vai chegar de um tamanho enorme, que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais dar conta de contê-la.
E aí vira uma inimizade, vira uma morte, vira um problema muito pior. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ora, pede para o Espírito Santo para Ele tirar a raiva do seu coração. Eu estou falando isso tudo porque eu vivo isso. Eu estou falando para vocês o que eu vivo. Tem hora que eu tenho que ir para a escada lá de casa, sentar lá sozinho e começar a chorar. Pedindo para Deus, falando assim: Deus, por favor, tira de mim esse sentimento. Por favor, Deus, Espírito Santo de Deus, fica aqui comigo. Tira de mim essa ira, essa raiva que eu estou. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Difícil ouvir, não é? Realmente é muito difícil ouvir isso aqui. Porque quando a gente está sendo confrontado através da palavra, aí é difícil. Muito difícil ouvir isso aqui. Não deis lugar ao diabo. Como que eu dou lugar ao diabo? Com uma má conversa. Começando uma má conversação, eu estou dando lugar ao diabo. Porque não tem propósito de Deus ali naquela história. Porque não tem vontade de Deus ali naquela conversa. Como que eu dou lugar ao diabo? Quando eu sei que eu tenho problema com pornografia, mas aí eu entro na minha casa, eu entro para o meu quarto com o celular, sozinho, sabendo que eu tenho problema com pornografia, eu vou lá e acesso sites pornográficos, eu começo a seguir vários perfis de Instagram pornográficos. É lógico que você está dando lugar ao diabo, não existe uma olhadinha. Não existe esse negócio de vou dar uma olhadinha. Como que eu dou lugar ao diabo? Quando entra uma conversa, uma piada erótica, e aquilo passa a ser normal na minha vida. Como que eu dou lugar ao diabo? A partir do momento que eu deixo com que minha ganância faça com que eu roube alguma coisa na empresa que me sustenta. Eu vou fazer uma vez. Mas aí não dá nada, ninguém descobre. Eu vou fazer a segunda. Não deu nada de novo, tranquilo. O diabo já tomou lugar enorme na sua vida sem perceber. Sem que você perceba. Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo. Existem coisas que de cara não é dar lugar ao diabo. De cara não é. Muita gente me pergunta assim: pastor, eu posso jogar videogame? Jogar videogame é pecado? Eu falo assim: lógico que não. Eu também jogo videogame, eu amo jogar videogame. Gosto muito de jogar videogame e tal. Mas é lógico que se eu deixar o videogame, ele tomar mais tempo na minha vida do que o estudo da palavra de Deus, do que o crescimento na vontade de Deus, do que cumprir com os propósitos de Deus para a minha vida, missões, pregar o evangelho, estudar a palavra de Deus, ouvir mensagens, ouvir uma música cristã, botar um CD no carro. Se eu deixar um videogame ser muito maior do que Deus na minha vida, eu estou dando lugar para o diabo. E aí daí para frente, quando o pecado passa a dominar a nossa vida e o Espírito Santo não está dominando, as histórias que eu tenho acompanhado em gabinete não são legais. Eu estou falando de 1 ano e meio de ministério. Tem 1 ano e meio que eu sou pastor, que eu aceitei o chamado pastoral na minha vida, e os resultados de quem dá lugar para o diabo não são legais. Não é legal. É casamento destruído, famílias destruídas, empresas que se quebram, suicídio. A gente tem visto tanto suicídio tomando conta da nossa geração, tantas pessoas com depressão, uma doença maligna, satânica,
que tem dominado a nossa geração de uma maneira que ninguém percebe. Quando fica sabendo, o cara já se matou. Talvez por dependência emocional de uma menina que ele ficou uma vez. Ai, eu apaixonei com aquela menina. Uma dependência emocional maligna, porque o cara deu lugar ao diabo, foi lá e ficou com uma menina. Uma vez que a menina se caiu e foi para a cama com o cara, achando que o cara vai ligar no outro dia. Deu lugar ao diabo. Aí depois volta para a igreja toda quebrada. Volta para a igreja toda destruída. Sem dinheiro, sem amigos. Autoestima lá embaixo. Porque deu lugar para o diabo, gente. Aquele que furtava, não furte mais. Quando eu me formei em Direito, fiz pós-graduação em Ciências Criminais e não toquei a vida jurídica, não foi embora. Mas antes de estudar Direito, eu imaginava que furto era o cara com a AK-47, uma touca na cara, e chegando no banco, metendo o pé lá na... Sabe o que tem atingido a igreja, gente? Ninguém vai entrar na nossa igreja aqui com uma AK-47 botando na minha cabeça, querendo roubar uma caneca. Sabe o que tem atingido a igreja e tem feito com que as pessoas deem lugar para o diabo? O furto. Aquele que furtava, não furte mais. Sabe por quê? O furto no Código Penal, ele é o artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É quando eu pego alguma coisa que não é minha e aí eu levo embora. É simples. Peguei a caneca e boa. Isso é furto. Outro dia, culto da juventude, sábado. Deixei a caneca da juventude lá. Não sei onde está até hoje. Já era. Agora, começa a lembrar aí daquela borracha que você pegou emprestada na faculdade, assim, de quebrada. Colocou na pochetezinha lá, assim. Eu começo a lembrar o picolé na padaria. O velho homem meu era muito podre, gente. O meu velho homem foi muito podre. O meu velho homem não vale a pena nem contar. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Eu tenho lutado para que a juventude de Getsemane consiga produzir dinheiro. E aí você vai lá e compra uma camisa. E aí, através da camisa que você comprou, eu quero que o lucro todinho vá para um trabalho que nós vamos começar esse ano. É um trabalho que vai começar esse ano com a juventude. Através do nosso ministério que se chama HITS, que é o Ministério de Missões, Hearts in the Streets, corações nas ruas. E com esse trabalho nós vamos pegar umas mulheres que estiverem refugiadas, mulheres que foram vendidas para prostituição, e aí nós vamos começar a levar elas para lá. Elas vão ser sustentadas nessa casa de recuperação, de reabilitação. Eu não sei nem que nome nós vamos dar para essa casa, mas já tem um lugar lá em Maués, no Amazônia. 19 horas de balsa de Manaus. É lógico que eu vou trabalhar para ter com que acudir o meu próximo. É lógico, a minha visão agora é outra.
Eu enxergo o reino de Deus, eu enxergo o meu papel no reino de Deus, e eu começo a enxergar o que eu tenho que fazer para conseguir caminhar adiante e deixar um legado. Para na hora que o Tiago passar dessa vida, na hora que Deus me levar embora dessa terra, vai ficar um legado e que não é meu. É um legado que é o reino de Deus. Trabalhe para ter como acudir o seu próximo. Não, 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Não deixa sair da sua boca nenhuma palavra amoral. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra que vai ferir o próximo. Palavra torpe, palavra que fere, palavra que diminui. E sim, unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Será que a gente tem usado a nossa boca para que as palavras que saiam dela transmitam graça para aquele que ouve? Será que eu tenho usado a minha boca, a minha língua, para poder transmitir graça a quem está ouvindo tudo que eu falar? Você sabe o que é a graça de Deus? A graça é um dom de Deus, é um presente de Deus para o homem. É por esse presente, é através desse presente da graça que nós somos salvos, porque pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, a graça é um dom que vem com a salvação, ela vem com perdão, vem com santificação e vem com libertação. A graça não é algo que vai fazer com que eu peque mais, porque o que tem se pregado aí a respeito da graça é uma palhaçada. Se chama graça barata o que tem se pregado aí, porque o que tem se pregado aí a respeito da graça de uma forma barata é que você pode, depois de ter reconhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, continuar pecando e vivendo da mesma maneira que vivia antes. É lógico que não. Se eu sou dominado pelo Espírito Santo, eu não vou viver da mesma maneira que eu vivia antes. E se eu tomava vodka para destruir o mundo, para poder arrebentar as coisas, por que agora eu vou continuar utilizando dos mesmos meios que eu utilizava para destruir as coisas? A graça de Deus, ela é em primeiro lugar perdoadora. Será que eu uso a minha língua para que a graça alcance as pessoas? A graça de Deus, ela é libertadora, ela me liberta do pecado, que eu fui perdoado. Eu fui liberto de tudo aquilo que me prendia, toda a podridão que me prendia no mundo, eu fui liberto. Eu fui liberto. Eu fui liberto. Deus usou um médico, para que esse médico me desse remédios, e depois disso, depois desses remédios que eu tomei, a vontade foi passando, e hoje eu sou um cara liberto, pela graça de Deus. A graça de Deus, ela é santificadora. Será que nós temos usado a nossa boca para que uma graça santificadora alcance o nosso próximo? Será que nós temos usado a boca para que a graça salvadora de Cristo, ela alcance o nosso próximo? Oh Jesus, nos dê direção, Pai. Não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele sente. Ele sente. Olha aqui, não entristeçais o Espírito de Deus. Quer dizer então que tem como eu, através das minhas atitudes, entristecer o Espírito Santo? Por que eu vou querer entristecer o Espírito Santo? Por que é que eu vou viver para entristecer o Espírito Santo de Deus? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele me selou para que um dia eu corresse em direção à salvação. Eu estava caminhando em uma direção.
E o Espírito Santo me chamando, vem, vem, vem. Aí eu atendi esse chamado, eu mudei a minha direção. Para que depois de mudar a direção eu vou entristecer esse Espírito Santo, gente? Agora eu quero profetizar aqui. Nesses próximos versos eu quero profetizar sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Longe de vocês toda amargura. Sabe o que é amargura? Angústia. Aquilo que fere a sua alma, que demora um tempo para poder sair. Longe de vós toda amargura e cólera. Sabe o que o dicionário define como cólera? Violenta oposição contra quem me prejudicou. Longe de vocês toda cólera, no nome do Senhor Jesus. É uma violenta oposição contra quem me prejudicou. Sabe quem age dessa maneira, com uma violenta oposição contra quem o prejudicou? Um animal selvagem. Um animal é quem você prejudica ele de alguma maneira e ele age de uma forma violenta contra você. Longe de vós toda cólera, longe de vós toda ira, no nome do Senhor Jesus. Longe de vós toda gritaria e blasfêmias, gente. Insultar a Deus, insultar a Deus, gente. E bem assim como toda malícia. Sabe, a malícia, gente, ela não é um erro. A pessoa que tem malícia, ela não errou uma vez, ela não errou sem querer. Errar todo mundo erra. Todo mundo tem direito de errar, de falar alguma coisa e sem querer, poxa, eu falei aquilo, me perdoa. Poxa, eu falei aquele negócio, mas eu nem sabia da verdade dos fatos daquela hora que eu falei aquilo. Me perdoa, velho. Eu estava enganado, errei. Agora a malícia é quando você tem intenção de fazer o mal para o próximo. Agora eu tenho intenção de fazer o mal. Olha, eu vou falar daquele camarada para aquela pessoa em específico, porque eu sei que aquela pessoa ela vai disseminar isso que eu estou falando, e aquilo vai prejudicar aquela que eu dirigi o que eu falei. Eu vou falar daquela menina um negócio para que o camarada que eu gosto não queira mais namorar com ela. Aí vai abrir espaço para mim. Isso é malícia. Você está fazendo algo com a intenção de prejudicar uma pessoa, de maltratar a vida de uma pessoa. Longe de vocês toda malícia, no nome do Senhor Jesus. Antes, sede uns para com os outros, benignos. Vocês sejam benignos no nome do Senhor Jesus, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, eu disse aqui há alguns minutos atrás que eu sou um cara sanguíneo, eu sou um cara que tem um temperamento muito explosivo, mas eu também sou um cara que sei perdoar. Eu sei perdoar e posso falar isso no altar do Senhor, que é um lugar santo. Eu sei perdoar. Eu sei deixar para trás alguma coisa, porque eu sei perdoar. Agora, também eu perdoar não quer dizer que eu preciso ficar me relacionando de novo com aquela pessoa. Se eu não confio, eu perdoo. Eu tiro a raiva de mim, eu cumprimento, eu continuo conversando, às vezes, encontrou conversa. Eu perdi a raiva que eu tinha da pessoa, eu perdoei ela. Você tem que conseguir perdoar o seu próximo, você tem que orar para Deus te dar um coração perdoador. Por mais difícil que seja, você vai exercitando e o Espírito Santo vai te dando situações que Ele vai te lembrando, falando assim, olha, você me pediu para poder te ajudar a perdoar. Está aí uma situação que eu estou te convocando para que você perdoe aquela pessoa. E agora eu estou te falando, bora perdoar ela, porque agora eu sou dominado pelo Espírito Santo. Agora vocês são dominados pelo Espírito Santo de Deus.
luta para perdoar o próximo. Luta para não deixar nenhuma rabiola aí para trás. Faz força, faz esforço. Eles vão estar construindo um legado para o reino de Deus. Viver em unidade. Vamos ficar de pé para a gente orar? Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Gálatas 5, verso 22. Deixa eu ir em Gálatas aqui. Aqui, ó, capítulo 5, verso 22. Quer ver como é que você vai imitar a Deus? Você quer ser um imitador de Deus? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.